Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Para quem não me conhece, meu nome é Albino Alberto João. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações e também deixa aí o seu gostei. De lembrar que ao longo deste trimestre, que já estamos quase chegando no fim, nós estamos vendo assim o trimestre falando aqui sobre crescendo em um relacionamento com Deus. E nós agora chegamos na lição número 12, onde tem como tema testemunhando de Cristo. Então nós veremos como é que nós podemos testemunhar de Cristo. E também temos aqui um texto-chave encontrado em Isaías capítulo 50, versos 4, onde diz o seguinte: O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs, Ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O nosso grandioso Deus é alguém que capacita os seus servos. Todos nós temos alguma coisa a testemunhar sobre o que Cristo fez em nossa vida. Por isso essa é a razão aqui do Isaías dizer que o Senhor me deu palavras de sabedoria para consolar os cansados, para também ajudar as pessoas que, quem sabe, se encontram em uma aflição. Há pessoas precisando talvez de palavras de esperança, palavras de ânimo. Então nós somos usados como instrumentos de Deus para poder assim testemunhar de Deus. E é o mesmo Deus que nos capacita a fazermos esse trabalho. E aqui é dito também que Deus nos dá o entendimento para ouvi-lo. Ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Então, para dizer que Deus é alguém que capacita os seus servos. E então, nós vamos agora avançar na nossa lição. Interessante é que logo no início da nossa lição número 12, traz aqui um cenário de um pastor que praticamente logo na manhã do sábado vai correndo para a igreja. Ele estuda a lição ou faz uma revisão da lição antes de caminhar para a igreja e então vai caminhando para a igreja do seu carro. Mas no trânsito ele encontra pessoas às vezes que não se comportam bem. Ela acaba fazendo até algumas questões, ou seja, ele acaba xingando às vezes. E a nossa lição nessa história é dito que quando o pastor chegou na igreja, então praticamente ele encontrou aquela pessoa que ele havia xingado. E que vergonha foi. Quer dizer, se nós não prestamos atenção nas nossas atitudes, que falam mais do que as palavras, então nós poderemos ver as pessoas que, quem sabe, testemunhar o nosso comportamento lá fora e teremos uma grande vergonha, porque nós somos cristãos. Na lição do domingo, nós temos como tema transbordando do coração. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, nós temos aí a grande comissão. Quero acreditar que você conhece melhor esse texto. Jesus Cristo, após ressuscitar, ele se aproxima dos seus discípulos e ele dirige estas palavras. Leia comigo, Mateus 28, versos 18 até o versos 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, eis aqui a grande comissão que Cristo dá para os seus discípulos, mas não só a eles, como também para todos os cristãos ao longo dos séculos. É-me dado todo o poder, disse Jesus. Então, para dizer que Cristo, ele tem toda a autoridade de poder assim transformar a vida de qualquer pessoa que aceite a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo disse em Romanos 1, versículo 16 e 17: Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para mudar o coração das pessoas. Ou seja, o Evangelho tem o poder de transformar o coração de aquelas pessoas que aceitam essa mesma mensagem. Agora, para que essa mensagem realmente tenha um impacto na vida de uma pessoa, é necessário que eu, como cristão, transborde dessa mensagem. Fique cheio dessa mensagem do Evangelho, para que então possa transbordar para os outros que queiram conhecer a Cristo Jesus. E aqui também nós podemos avançar, dizer que o testemunhar não se limita apenas em poder pregar em viva voz, talvez em um estudo bíblico, ou talvez no evangelismo, ou mesmo fazer uma série de pregações. Testemunhar de Cristo tem a ver com uma vida, ou tem a ver com um estilo de vida. Como é que eu tenho vivido? Como é que eu tenho me comportado na sociedade?
como é que eu tenho tratado os meus familiares? Para os que já são casados, como é que eu tenho tratado a minha esposa? Como eu tenho tratado o meu marido, para os que já deram? E eu, como jovem, como é que tenho me comportado diante dos outros jovens? Então, nós testemunhamos de Cristo quando mostramos assim um estilo de vida que se alinhe de acordo com a vontade de Cristo. E uma das partes importantes também da nossa lição aqui vai dizer que a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é fazer discípulos que, por sua vez, fazem outros discípulos. Então, é como se diz uma frase: se você não está levando uma pessoa para o céu, é porque você não está caminhando para lá. Por quê? Porque todo cristão que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. Já imaginou se os 12 apóstolos não pregassem a mensagem do Evangelho? Será que você conheceria esta mensagem do Evangelho que você conhece hoje? Eu creio que não. Mas porque houveram homens que decidiram levantar-se, sair do comodismo para poder pregar a mensagem a pessoas de várias partes. Então é aí que a mensagem do Evangelho chegou até nós. Então, a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, atualmente, é fazer discípulos, é ensinar e dar exemplo. E esses discípulos também fazerem outros discípulos. É assim como nós encheremos o mundo com a mensagem dos 3 anjos. Então nós precisamos transbordar do Evangelho, meus irmãos. E temos aqui o livro de Atos, capítulo 1, versos 8, e Atos, capítulo 4, versículo 3. Então, nesse texto de Atos 1, verso 8, Jesus comissionou seus discípulos novamente, disse que sereis testemunhas. Mas ao descer sobre vós o Espírito Santo, então vocês vão ser testemunha e vão começar a testemunhar desde Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Então, para dizer que os discípulos somente poderiam pregar a mensagem do Evangelho depois de receber o poder do Espírito Santo. E é exatamente isso. Quando nós lemos Atos capítulo 2, nós percebemos que os apóstolos, após receberem o batismo do Espírito Santo, então eles passaram a falar em outros idiomas e conseguiram pregar a pessoas estrangeiras. Em Atos 4, versículo 3, aí testifica novamente que os apóstolos, eles avançavam pregando assim a mensagem do Evangelho. Mas para que eles tivessem impacto, é porque eles realmente viviam com Cristo. Como diz Atos 4:3. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Os apóstolos, a maior parte, não tinham conhecimento assim rabínico, ou não tinham ido às escolas rabínicas, mas eram pessoas que depois que o Espírito Santo os usou, eles pregavam com toda a coragem e com toda a eloquência. Então, para dizer que somente poderemos pregar a mensagem do Evangelho quando Cristo estiver em nós. Como diz, segundo aos Coríntios 5, versículo 14, aliás, diz que o amor de Cristo nos constrange. Então, é somente tendo a vida de Cristo em nós que nós poderemos, assim, pregar o Evangelho às outras pessoas. Sem imposição, mas com poder. No livro de Teatro das Nações, página 391, diz assim: não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Satanás e pessoas movidas por seu espírito é que buscam forçar a consciência. Não há maior evidência de que possuímos o espírito, ou seja, o caráter de Satanás, do que a disposição de causar dano aos que não valorizam nossa obra ou agem contrariamente às nossas ideias. Como eu tenho me comportado na questão mesmo da pregação do Evangelho? Será que eu tenho buscado forçar as pessoas a crer em Cristo? Então a lição está a dizer que isso não faz parte do espírito de Cristo, do espírito cristão. Quem busca forçar a consciência de uma pessoa a crer uma coisa que talvez nem entendeu, então esse espírito é de Satanás. E nós podemos ver atualmente, existem muitas pessoas, inclusive líderes, que querem forçar a consciência das pessoas. Quer dizer, vêm como imperadores e começam a impor coisas para que as pessoas ou a igreja possam acreditar naquilo que eles acreditam. Ou seja, é como se fosse trabalhando com robôs. Somente eles devem ser comandados e eles têm que ouvir. Mas, biblicamente falando, a consciência de cada um ela tem que ser livre para poder escolher entre o bem e o mal. Avançando na nossa lição. Aqui então nós podemos colocar a questão: como falar de Jesus Cristo? Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 a 15, aí nos é dado o princípio de como falar de Jesus.
um dos princípios que encontra-se nessa carta do apóstolo Pedro é que eu não posso devolver o mal com o mal. E Jesus Cristo é que ensinou também: amai os vossos inimigos e orai por eles. Quer dizer, eu como cristão não posso devolver o mal com o mal. Eu preciso aprender a amar o meu próximo. Preciso aprender a fazer o bem para o meu próximo. E o apóstolo Pedro também disse que se vocês sofrem por amor a Cristo, então vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. E Jesus também já falou isso, que bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, e mentindo, falando muita coisa sobre vós. Alegrai-vos porque o vosso nome está no reino dos céus. Então nós precisamos nos alegrar nas tribulações, como vimos na lição passada. Testemunharemos de Cristo, ou falaremos de Cristo, quando nós mostrarmos uma outra face. Se a pessoa vem e te faz mal, então você faz o bem, praticamente aí você também estará a testemunhar acerca de Jesus. E a lição aqui dá uma pontuação muito importante, que é da questão de construir amizade, orar para que o Espírito Santo possa atuar no coração da pessoa, buscar formas naturais de falar das suas experiências com Jesus, orar pelas necessidades e pelas questões específicas do seu amigo, não só orar, mas como também suprir, nós podemos aqui acrescentar. Então, daí, passar o estudo bíblico. Nunca demorar, depois que você construir essa amizade. Não faça amizade por amizade. É necessário fazer amizade com o objetivo de levar a pessoa a conhecer a Jesus Cristo. E ainda dentro desse tema, testemunhando de Cristo, existem situações que famílias acabam tendo filhos que acabam se afastando do círculo cristão. E quando nós lemos capítulo 4, versículo 17 e 7, versos 1 a 16, existem lá promessas que Deus faz, que Ele quer com que os seus filhos possam voltar para o seu reino. Então, o que nós podemos aprender aqui? Também tem o livro de Jeremias 31, versos 18 a verso 19. E a nossa lição pergunta: em vez de chorar pelo filho que havia se afastado, Raquel foi chamada a ter esperança. Que outras verdades Jeremias nos apresenta? Então, Jeremias nos apresenta nesse texto que é preciso da confissão, o coração quebrantado e retorno genuíno ao Senhor. E é dito aí que Efraim reconheceu o desvio e foi corrigido e voltou-se para o Senhor. Interessante é o próprio Deus conduzindo o afastado para se aproximar diante dele. É como diz Romanos 2, que Deus é quem produz em nós o arrependimento. Claro, quando nós também queremos realmente nos arrepender. E avançando em nossa lição, quase já chegando ao final, vamos ler lá em Zacarias capítulo 10, versículo 1 em diante. Zacarias capítulo 10, versos 1 até o versos 12, diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serode. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um, porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas. Estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. Então, nesse texto de Zacarias 10, encontramos aqui promessas que Deus faz. Quando nós lemos até o versículo 12, encontramos Deus fazendo promessa que Ele faria com que o seu povo voltasse a Ele. Como diz também Jeremias, com benignidade e amor te atrai. Então, quando deixamos Deus realmente nos atrair pelo seu amor, então nós seremos assim transformados. Então, nós precisamos desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. É o que Cristo praticamente nos convida a fazermos. Quando Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Aquele que estiver em mim, esse dá muito fruto. Mas aquele que estiver em mim não dar fruto vai ser cortado. Então precisamos desenvolver um caráter amável, como diz também o livro Ciência do Bom Viver, página 300. E lendo aqui o estudo adicional, é dito que qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão. Mas nunca poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar os outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente.
Então, isso encontramos no livro Parábolas de Jesus, página 226. Aqueles que se estão, lendo de novo, aqueles que se estão mais ativamente empenhados em fazer, com empenhada fidelidade, sua obra de ganhar pessoas para Jesus, são os mais desenvolvidos em espiritualidade e devoção. Que maravilha! Então, nós encontramos aqui que aquele que realmente busca as pessoas que não conhecem a Cristo, diariamente, pregando a mensagem, então é uma pessoa que cresce em devoção e espiritualidade. A melhor maneira de se obter força para resistir ao mal é por meio de trabalho árduo. Então nós temos que trabalhar, meus irmãos, com o propósito de participar da glória dele, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos colaborar em sua obra para a redenção deles. Jado das Nações, página 104. Os que rejeitam o privilégio da associação com Cristo no serviço cristão, rejeitam o único ensino que lhes dá a habilitação para participar com ele de sua glória. A maior alegria não é simplesmente estar no céu, gozando da eternidade, passando a ver aí o rosto de Cristo. A maior alegria é você ver aquele teu amigo que talvez esteve afundado nas drogas, ou na prostituição, ou em qualquer outro vício, mas que pela graça de Cristo você foi usado a pregar a mensagem e a levar aquela pessoa para Jesus Cristo. No céu, nós teremos muitas surpresas. Pessoas que talvez um dia nos entregamos folhetos. Pessoas que talvez um dia você dê uma palavra de esperança, um gesto, talvez palavras de consolo, ou você ajudou talvez com cestas básicas. Enfim, haverão muitas surpresas. E haverão muitas pessoas que vão poder nos agradecer por verem que estão nos céus, porque nós permitimos que Deus fosse assim a nos usar. Então precisamos testemunhar de Cristo, pregar a mensagem, o nosso estilo de vida e também com viva voz. E mais do que de pregar para os de fora, é necessário também pregar para os de dentro, para a sua família, para a sua igreja e indo mais à frente. Que esta lição fique no meu coração e também fique no seu coração. Que Deus o abençoe. Se ainda não é inscrito no canal, novamente lhe convido a se inscrever, a ativar as notificações e também a deixar aí o seu like. Que Deus o abençoe e até a próxima lição.